Fala BioVibes! Professor Anderson Barbalho vindo aqui trazer um alerta para você. Sabe aquela noite de sono agradável na cama, enrolada nos lençóis, e aí vem aquela vontade enorme de fazer xixi? O que você faz? Isso mesmo, você fica enrolando, até as últimas para levantar e fazer seu xixi. BioVibes, não faça isso. Prender o xixi é um dos principais fatores ligados a quadros de infecção urinária. Por quê? Porque uma das principais ferramentas para impedir que as bactérias colonizem a nossa uretra é o jato de xixi. Então, as bactérias que se localizam na uretra da gente, ela tem substâncias chamadas de adesinas. E essas adesinas prendem as bactérias na uretra, na bexiga, se elas conseguirem chegar, e causam infecções graves, podendo até subirem e parar nos seus rins. Qual o melhor mecanismo? Beber muita água, que vai favorecer a filtração nos rins e produção de um grande volume de urina. E à medida que você joga esse jato de xixi para fora, você tem a eliminação de grande parte dessas bactérias. É lógico que isso não é o único fenômeno, mas é um fenômeno muito importante. Então, a partir de agora, BioVibes, não vai parar mais, não vai enrolar mais para ir no banheiro fazer seu xixi. Se você está ouvindo aqui agora e está com vontade, dá uma pausazinha aí que eu te espero e vai lá fazer seu xixi para evitar a infecção. A última dica é, as bactérias principalmente ligadas a infecções urinárias são bactérias do trato do sistema digestório. São as Escherichia coli, a E. coli que está lá na região anal. Então elas migram e essa migração fazem com que a gente desenvolva infecções urinárias. E até hoje, na medicina, a gente evita tratar muito infecção urinária com antibióticos, para evitar, muitas vezes, a seleção de bactérias existentes. Em casos específicos, como grávidas, entre outros pacientes, a gente estimula logo a ação do antibiótico para esse controle da infecção urinária. Mas, de uma forma geral, no primeiro tratamento, é basicamente mudar a rotina, boa ingestão de água. Então, faça isso aí para a gente evitar essas infecções. Bora agora para o sistema excretor, BioVibes? Vou chamar ela. Mais uma vez, você já está acostumado. Quem é que vai estar chegando aqui? Bia Biologia! Olha aí, mais uma vez ela chegando. Chega batendo, Bia. Nós vamos para a aula de hoje, que nós vamos falar sobre o sistema excretor. Então, começando, BioVibes, olha só. Sistema excretor, ele tem algumas características peculiares. Então, você vai ver que a principal função dele é retirar as substâncias tóxicas, cuja principal delas são as excretas nitrogenadas. Então, olha só, Bia, esse aqui é o nosso sistema. Esse aqui, deixa eu botar aqui o apontadorzinho para chamar a atenção para vocês. Esse aqui é o nosso sistema excretor. Ele é formado pelos rins. Nós temos órgãos pares em formato de grão de feijão, localizado na porção lombar do nosso corpo. Esses órgãos são impares pela redundância da vida. Seu avião voa porque eles têm dois motores. Por quê, professor? Porque se um falhar, o outro voa tranquilamente. Então, nessa ideia aqui de redundância, você tem dois rins. Você consegue perder um e consegue viver normalmente. Então, além dos rins, Bia, desce aqui por dois vasozinhos chamados de ureteres até uma bolsa chamada de bexiga, onde essa urina vai sendo armazenada. A urina, Anderson, é produzida em grande volume, Bia? Não, são gotinhas que vão estar sendo lançadas aqui aos pouquinhos e que vão sendo armazenadas. 200, 300, 400 ml, em média, vai ser esse volume. Varia do tamanho do corpo, da pessoa e a característica. E é eliminado pela uretra. A uretra tem a diferença em homens e mulheres do tamanho. A uretra feminina é isolada, é mais curtinha, e a nossa masculina ela é maior e mais longa e serve para os dois sistemas, excretor e reprodutor, né? Então, o sistema excretor humano e da maioria dos seres vivos, ele vai ser responsável por retirar as excretas nitrogenadas. Lembrando que em nós, humanos, mamíferos, nós temos o processo de desaminação dos aminoácidos, quando os aminoácidos são utilizados para a produção de energia, então eles têm um radical amina. Esse radical é tóxico, então ele é desaminado no fígado e origina amônia. E lá no fígado mesmo eu tenho um ciclo que transforma a amônia em ureia, que é menos tóxica, pode ser armazenada por mais tempo. E aí essa ureia ela vai ser liberada no nosso corpo através do xixi, tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o rim, tá, Bia? O rim é formado por algumas partes características.
Voltando aqui para chamar a atenção para vocês, dele grandão. Então aqui eu tenho a fáscia renal mais externa, cápsula adiposa e cápsula fibrosa. A cápsula fibrosa você está vendo que é essa cápsulazinha mais externa. E eu vou dizer uma coisinha para vocês. Quem já teve um quadro de cálculo renal sabe do que eu vou falar. O que nós temos? Acúmulos de cristais que ficam entre a região do córtex renal e essa cápsula. Então eles inflamam essa região e ao inflamar essa região causam uma dor intensa. Quando vocês que querem medicina aí acompanhando forem estudar, Bia, vira aqui para mim, por favor. Existe um sinal que a gente faz, pessoal, para testar se essa dor é renal. Porque essa dor do cálculo renal ela pode se espalhar por várias áreas e não necessariamente direcionada para a renal. Então existe um sinal chamado sinal de Giordano, onde a gente dá uma pancadinha na região lombar de ambos os lados para identificar se tem a lesão renal. Bia, esse sinalzinho para quem está com o rim inflamado não aguenta de dor, dá vontade de bater no médico. Tamanha a inflamação e a dor que acontece. Muitos até são tratados com anti-inflamatórios fortíssimos, analgésicos fortíssimos, derivados inclusive de cocaína. Tá? O Tramal é um dos mais conhecidos, entre outros, derivados também de codeína, para ver se libera essa dor. E olha, eu digo para você, tem muitos pacientes que dizem que não melhora a dor, não. Só quando espelha a pedrinha que realmente essa dor passa. É um processo bem traumatizante. E aí vai a dica para você, BioVibes. Beber bastante água, controlar a alimentação, melhorar a alimentação, porque isso é facilmente tratável. Se você não tem uma causa genética, se você não tem uma infecção que cause isso aí, então a boa alimentação, atividade física e ingestão de água é um dos principais fatores de prevenção. E eu vou dizer para vocês, esse nosso rim aqui é um órgão importantíssimo. E dois fatores que hoje em dia cada vez mais aumentam na população vêm causando problemas para os seres humanos de uma forma geral no mundo. Vem aumentando muito o número de casos de pessoas com problemas renais. Problemas renais que começam de forma aguda, rapidamente, e depois viram crônicos, até chegar a níveis de hemodiálise e posteriormente transplante renal. Sabe quais são, BioVibes, os dois fatores? Vocês vão ficar de queixo caído. Mas os dois fatores que vão aumentando muito o quadro de lesão renal são hipertensão e diabetes. Ou seja, é só você pensar em aumento da obesidade no mundo que você vai ver que o futuro é de pessoas cada vez mais com problemas renais. Olha que triste. Então, se você beber bastante água, se você cuidar da sua alimentação, atividade física, você com certeza vai vai prolongar bastante problemas desses que podem acontecer. Então, vamos lá falar das partes. Eu tenho a cápsula, eu tenho o córtex, que é essa porção externa, e tem a medula renal, onde eu tenho essas pirâmides renais. Elas se comunicam com os cálices renais, a urina começa a ser produzida no córtex, é enviada para os cálices, pelos cálices, que vão desembocar na pelve, descendo pelo ureter. Vamos aprender agora, BioVibes, como é que essa urina é fabricada, tá? Dentro desse córtex, aqui é o córtex, essa porçãozinha mais clara, e essa porção mais escura é a medula renal. Então, do córtex para a medula, eu tenho um conjunto de túbulos microscópicos altamente vascularizados, que são chamados de néfrons, e lá que acontece a mágica da produção da urina. Então, isso aqui é um esquema do néfron, que é o que a gente vai estudar. Ele é formado pela cápsula de Bowman, ou Bowman, como queiram, onde há glomérulos, que são novelos capilares. Nós temos também o conjunto da cápsula e do glomérulo, que é isso aqui que está sendo mostrado para você, corpúsculo renal, e a continuação vão formar os tubos néfricos, ou também túbulos néfricos, o proximal, a alça néfrica e o distal, que vão desembocar no ducto coletor, onde a urina já está praticamente fabricada. Certo? Então vamos ver como ocorre a fabricação dessa urina. Olha que imagem fantástica. Olha que imagem de livro de biologia. Olha que imagem que pode aparecer no seu Enem esse ano e você vai fechar por essa revisão que a gente está dando agora. Espalha geral, dá o like, curte o canal, compartilha, porque assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é importante e pode passar para muita gente, tá certo?
Então dá o like, liga a sinetinha, espalha, manda pergunta pra gente nas nossas redes sociais, que eu vou estar sempre interagindo com vocês, explicando. E aqui embaixo vai ter uma listinha de exercícios para que vocês possam estar treinando com questões atuais de universidades do Brasil que estão acontecendo rotineiramente para vocês. Então vamos lá. O sangue chega pela arteríola aferente. Esse sangue chega por um vaso extremamente pequeno com a camada de células extremamente delgada, assim como o glomérulo. Ao entrar aqui, eu vou ter uma difusão, porque é um sangue com alta pressão e grande volume. Então as substâncias, vem cá, Bia, as substâncias vão estar sendo empurradas, uma sobre a outra, vai, Bia, empurra, estão sendo empurradas sobre a parede do vaso. Então elas não conseguem ficar dentro do sangue, elas vão ser lançadas para fora. Então, o que acontece? Essas substâncias vão ser lançadas para dentro do glomérulo, Beatriz. E aqui dentro do glomérulo, essas substâncias seguem em direção ao túbulo proximal. Então, o que sai do sangue, Bia? Tudo que está em alta concentração, porque aqui nesse processo da filtração inicial, o corpo não consegue selecionar. Tudo que está em alta concentração vai passar. Tudo que for muito grande não passa. Então, células não passam, nem moléculas grandes, como proteínas. Então, por isso que quando eu quero saber se você está com defeito no rim, na sequência do sistema renal, eu peço um exame de 24 horas onde eu vou ver a quantidade de proteína na sua urina. Então, você fica fazendo xixi durante 24 horas num potinho e depois no laboratório ele vai ver se tem proteína. Não é para ter proteína. Se tem proteína, é algum defeito. Tá certo, Pia? Então, esse líquido que sai, ele é rico em quê, pessoal? Grande quantidade de água, ele tem sais minerais em grande quantidade, glicose, vitaminas hidrossolúveis, ele tem lipídios, ele tem aminoácidos e ainda não tem grande quantidade excreta nitrogenada. Tudo isso passa por cá, que é a arteríola eferente, que é isso aqui que vocês estão vendo, que eu estou passando o indicador. Então, aqui é o túbulo contornado proximal, que está ligado à cápsula de Bowman, que está ligado ao processo de filtração. Então, o que ocorre aqui? O que ainda é importante para o corpo, pessoal, ele vai voltar. Então, aqui age o hormônio ADH, aqui vai agir moléculas que vão favorecer o retorno. Então, o vaso sanguíneo está mais próximo. O que volta para o sangue? 100% da glicose, voltam as vitaminas, voltam os lipídios, voltam os sais minerais, parte dos sais minerais, tá? Que são importantes para o corpo. Tá? Então, não deve aparecer glicose no sangue. Na urina. Toda a glicose que é filtrada, posteriormente ela é reabsorvida. Se está aparecendo glicose no seu xixi, é porque você está com uma taxa muito grande no sangue. Essa substância inicial que passa é chamada de filtrado glomerular. Filtrado porque sai do sangue e glomerular porque acontece no glomérulo. E ela segue pelos túbulos proximal, onde começa a segunda etapa, reabsorção tubular. Então, já falei, no túbulo proximal, reabsorvido glicose, vitaminas, lipídios, parte dos aminoácidos, sais minerais. Na alça néfrica, que é essa estrutura aqui, em formato de uma cordinha solta, eu vou ter principalmente reabsorção de água, continuidade e sais minerais. E no túbulo distal, eu vou ter ainda a reabsorção de água e sais minerais. O corpo elimina o mínimo de água possível. Para vocês verem, uma pessoa que tem 5 litros de sangue, faz essa conta comigo, BioVibes. Seu sangue vai passar aproximadamente 33 a 34 vezes pelos túbulos renais. Significa dizer que ela vai passar pelos néfrons lá em 24 horas de 33 a 34 vezes. Ou seja, teu rim filtra aproximadamente 180 litros. E em 24 horas você vai liberar apenas de 2 a 3 litros de urina. Olha como esse processo de reabsorção é eficiente. Dos 180 litros de filtrado que são retirados do sangue, apenas 2 a 3 litros são lançados para fora. Todo o resto volta para a sua corrente sanguínea. A gente libera o mínimo possível. E aqui no final eu tenho o tubo coletor, onde eu ainda tenho a finalização da absorção de água e sais minerais, e aqui eu tenho finalização da urina. Bia me perguntou o seguinte: pai, aonde que estão as excretas nitrogenadas? Pergunta, Bia. Onde é que estão as excretas nitrogenadas? Pois é, Bia, eu ainda não falei delas. As toxinas são lançadas aqui no tubo contornado distal, Bia, aqui embaixo.
Então, do sangue sai para o tubo contornado distal amônia, ureia e ácido úrico, Bia, principalmente ureia. E aí ela segue em direção à continuidade. Então, voltando para cá, BioVibes, o que vai ter na sua urina? Água, sais minerais, principalmente cloreto de sódio em pequena quantidade, vai ter excretas nitrogenadas, principalmente ureia, um pouco de amônia, um pouco de ácido úrico, e nós vamos ter também a bilirrubina, que vai auxiliar na coloração, que é liberado também na urina. Então aqui, ó, uma dicasinha para você. Eu vou passar aqui para você mostrando, e à medida que eu vou passando, vai fazendo um print aí, BioVibes, que está tudo aqui explicado para você. Sangue chega nos rins através da artéria renal, circula no interior dos néfros, onde ocorre a filtração, o fluido do filtrado com as impurezas é liberado na pelve e o ureter, a urina é levada para a bexiga e uretra. E aqui eu coloquei para vocês, BioVibes, o resumo do processo. Na alça néfrica, osmose e reabsorção de água do filtrado, água e sais, e no distal, transporte ativo pelas células do tubo que buscam do sangue o quê? Ácido úrico, amônia e íons, ok? Então, no ducto coletor, eu vou ter a urina propriamente dita, com água, ureia, ácido úrico, sais e amônia. Está escrito aí amônia, mas era amônia, BioVibes. E aí, esse mecanismo da produção da urina, ele sofre a ação de um controle hormonal, tá? Então, eu tenho o angiotensinogênio, que é uma substância inativa. Então, sempre quando você vê isso em biologia, angiotensinogênio, pepsinogênio, tripsinogênio, são substâncias inativas. Elas são ativadas através de enzimas, no caso a renina, como você está vendo aqui, que é produzida pelos rins, e transforma a angiotensina. A angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 e estimula a produção da aldosterona pelas suprarrenais, tá certo? Voltando aqui, BioVibes, estimula a produção da aldosterona pelas suprarrenais. Essa aldosterona é um mineralocorticoide que vai agir sobre os túbulos renais, controlando a produção, a reabsorção de sais. Isso para quê? Controle da pressão. Se eu tenho baixa quantidade de sais, libera aldosterona, aumenta sais. Os sais eles vão promover um aumento do volume sanguíneo e também uma vasoconstricção, aumenta a pressão imediatamente. Se eu tenho uma pressão alta já, eu inibo a aldosterona e dessa forma eu jogo para fora sais e volume, diminuindo a pressão. Ficou a dica? Agora nós vamos para a nossa questão. E com vocês agora, Bia Biologia, que vai ler a questão para que a gente possa resolver ela a partir de agora. Com você, Bia. Oi, gente. Eu vou ler a questão do Enem 2019. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado promoverá diretamente a remoção da ureia, excreção de lipídios, síntese da vasopressina, transformação de amônia ou fabricação de aldosterona. Agora é com você, pai. Fala, pessoal. Então, aqui nessa questão do Enem 2019, nós vimos o seguinte: projeto realizado por cientistas desenvolveu o rim biônico, ou seja, um órgão que tem a capacidade de filtrar o sangue e retirar as substâncias tóxicas, controle da quantidade de água e também sais minerais. Tanto é que ele fala, a maioria das funções biológicas do órgão. Possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Ou seja, vai filtrar, retirar as impurezas e depois jogar fora. Hoje nós temos a máquina de hemodiálise, que já faz praticamente isso. Caso você não saiba, nós ligamos vasos calibrosos diretamente na máquina, onde o sangue do paciente sai e passa todinho pela máquina. Lá na máquina existe uma membrana semipermeável, onde o sangue entra em contato com essa membrana e uma solução também. Então, há uma troca contínua entre o sangue e essa solução da máquina, e aí, dessa forma, as substâncias tóxicas são passadas para a máquina e volta para o nosso sangue a água e compostos importantes. E esse sangue volta para a corrente sanguínea. É um processo bem estressante, BioVibes, é um
é uma ação bem incômoda, por isso que a gente sempre tem que evitar e cuidar bem dos nossos rins, tá certo? Porque realmente é bem complicado. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida das pacientes. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer mais essa hemodiálise, eu vou ter um rim biônico que faça esse processo, tá certo? O dispositivo criado promoverá o quê? Então, como nós vimos aqui, pessoal, ele vai ser responsável pela fabricação de aldosterona? Não. A aldosterona é um hormônio que age lá nos túbulos renais e é responsável pelo controle de sais minerais. Esse rim biônico ele não vai produzir hormônio, ele vai fazer a função do rim. Ele vai transformar a amônia? Também não. A transformação de amônia acontece no fígado, tá? Processo de desaminação. E também ciclo da ureia, ciclo do ácido úrico, tudo no fígado. Síntese de ADH ou vasopressina, ADH é sintetizado no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e depois liberado na corrente sanguínea, agindo nos rins para promover a absorção de água. Excreção de lipídios? Não, lipídios não são de grande importância, lipídios não são excretados principalmente na urina, pode aparecer, mas não tem relação direta. A grande resposta, BioVibes, é justamente a letra A, remoção da ureia, que é o principal composto nitrogenado que é lançado na nossa corrente sanguínea. Olha que questão legal, que questão top. Não precisa você decorar os termos. Você precisa conhecer toda a explicação que a gente fez anteriormente e aplicar esse conhecimento. Segue a gente, vem com a gente que Bia vai dar o último recado agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for postar e dê like para passar, né?